Dando continuidade à nossa série de exposições neste Evangelho, nós leremos do versículo 18 até ao versículo 35. Lucas 7, de 18 a 35. O título da nossa mensagem é Quando Deus não intervém. Quando Deus não intervém. Para as crianças que estão anotando, muitas vezes palavras novas, intervir é você, de alguma maneira, interferir numa situação, acudindo a alguém ou tentando ajudar num problema. Então, nós vamos refletir sobre uma situação quando Deus não intervém, não parece atuar para mudar as circunstâncias da vida de um crente, particularmente de João, e nós vamos assistir ou rever, meditar no drama de João, aquilo que João está vivendo na prisão, porque Deus não o liberta, porque Deus não o livra da morte, porque Jesus não vem ao seu encontro pessoalmente. Então é isto que nós vamos meditar, é sobre isto, quando Deus não intervém, quando Deus não parece, de alguma maneira, agir na nossa vida em momentos que nós precisamos. Apenas não parece, nós é que achamos que Ele não está agindo. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 7, 18 em diante. Nós vamos ler até o verso 23 apenas, mas o que vamos expor está, na verdade, até o verso 35. Mas você pode colocar aí como texto básico Lucas 7, de 18 a 35. Nós leremos, no entanto, até o verso 23. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então, Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Este é o momento mais importante, Senhor, porque é o momento em que Tu falas, que o nosso coração se cale, que a nossa mente se aquiete, que os nossos pensamentos se concentrem em ouvir a Tua palavra, e que Tu fales ao coração de cada um, conforme a necessidade, conforme as circunstâncias que vivenciamos, trazendo alento ao nosso coração, trazendo luz para a nossa mente, para compreendermos, ó Deus, as situações em que passamos por dramas, pelas crises da vida, e situações essas em que parece que o Senhor não está intervindo, não está agindo para mudar as nossas circunstâncias. Ajuda-nos, ó Deus, através do drama, da história de João, a tirarmos lições para a forma como nós devemos lidar com essas situações nas quais parece que o Senhor não está agindo ou não está nos ouvindo, ou de alguma forma não muda a situação em que nós estamos passando. Nós te pedimos isto, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este texto começa dizendo: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. De que coisas Lucas está falando? Das coisas que ele havia relatado nos versículos anteriores. Particularmente, Lucas, neste mesmo capítulo, havia narrado 2 milagres que Jesus havia feito,
Jesus manifestou o poder da sua palavra, Jesus manifestou a sua autoridade na vida de um gentio, rico e influente, cujo escravo estava doente com uma doença mortal, e mesmo sem ir até lá, o Senhor Jesus, respondendo à petição daquele homem, que demonstra fé, como diz Jesus, como nem mesmo em Israel, e aquele escravo daquele homem havia sido curado. As circunstâncias externas dele, de maneira miraculosa, haviam mudado, se transformado. Depois, num segundo momento, dos versos 11 a 17, desse mesmo capítulo, o Senhor manifestou o poder da sua palavra, ressuscitando o filho de uma viúva. Veja, um homem rico e influente e uma viúva pobre e solitária são visitados pelo poder de Deus por meio do agir de Jesus, que demonstra seu poder, inclusive, sobre a morte, pois ele ordena ao morto: jovem, eu te mando, levanta-te, e aquele jovem que estivera morto volta à vida. E os discípulos de João chegam para ele, narrando aquilo que Jesus estava fazendo. Mas este relato dos discípulos de João leva João, em vez de levar João a crer, a se alegrar, parece que leva João a ter dúvida se Jesus de fato era aquele que ele tinha anunciado e por causa de quem ele havia sido chamado para ser o precursor. Ele diz: tu és mesmo aquele. Ele envia os discípulos até Jesus, os seus discípulos até Jesus, para perguntar: tu és mesmo o Messias? Tu és mesmo o Cristo, o Salvador, aquele que havia de vir? Por que esses relatos, eles geram dúvida em João e não fé? Por que João fica nesse momento de perplexidade? Veja, é que enquanto Jesus estava agindo na vida dessas pessoas, Jesus aparentemente não se manifestou na vida do preso João. Isto gera nele uma crise e uma dúvida sobre a messianidade de Jesus, se Jesus de fato é o Messias. Através da experiência de João Batista, meus irmãos, nós verificamos, de início, que nem todos os que têm um encontro significativo com Jesus, nem todos os que com Jesus têm intimidade e que vivem uma vida justa e piedosa, têm as circunstâncias externas da sua vida mudadas. Essa é uma primeira verdade que fica clara para nós. Jesus interferiu e interviu na vida de uma viúva pobre e solitária, e interviu na vida de um rico e influente gentil, mas Jesus aparentemente não intervém na vida de João, não o tira da prisão, não o livra da morte. João vai morrer naquela prisão, aliás, ele terá sua cabeça a prêmio, e ele terá sua cabeça cortada. Então isto já mostra uma verdade de cara. O fato de nós termos comunhão com Deus, o fato de termos uma vida íntima com Jesus, uma vida piedosa e justa, não nos garante que todas as circunstâncias contrárias da nossa vida terão a intervenção de Deus de modo a mudá-las. Muitas vezes nós passaremos por sofrimentos e decepções. Mas isto gera em nós uma pergunta significativa. O que acontece quando Deus não intervém nas nossas provações? O fato de Deus não mudar nossa condição no momento mais dramático e da maneira que nós desejamos, significa que Deus não se importa conosco? Como nós devemos reagir quando as expectativas da nossa fé não são correspondidas? Quando aquilo que esperamos que Deus faça, e são muitas as vezes em que nós aguardamos certas intervenções do Senhor, e a gente até, às vezes, presencia fatos que parecem prenunciar que agora a coisa vai mudar, que agora Deus vai intervir, e não acontece do jeito que nós pensamos. O que podemos aprender sobre Deus e sobre nós mesmos, quando Deus parece estar em silêncio, e quando Ele não intervém? Essas perguntas, queridos, devem nortear a nossa mente enquanto nós assistimos ao drama de João. E nós podemos acompanhar esse drama pensando em vários aspectos da vida de João. Nós vamos expor, primeiro falando
sobre o caráter de João. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. Nós vamos falar sobre o caráter de João, já vou adiantar os pontos. Depois nós vamos falar das expectativas de João. Então, o caráter de João é o primeiro ponto. O segundo ponto que vamos refletir no qual vamos refletir é sobre as expectativas de João, o que ele esperava de Jesus. Em terceiro, nós veremos o drama de João. O drama de João ao não ver as suas expectativas correspondidas. E, em quarto lugar, a reação de João diante desse drama. E, por fim, em quinto lugar, a resposta de Jesus. O que Jesus responde. E a resposta de Jesus é também resposta para nós. Nós precisamos ter estas divisões em mente, a fim de que nós venhamos a compreender corretamente esse drama de João e comparar com nossas crises, com nossos dramas, com nossas expectativas, muitas vezes não correspondidas. Então vamos primeiro falar do caráter de João. Qual era o caráter de João? Bom, eu poderia mencionar o caráter de João citando aquilo que a palavra de Deus fala sobre ele em Marcos capítulo 6, verso 20. Vamos colocar o seguinte: primeiramente, João era um homem justo e santo. Um homem justo e santo. Nós vamos voltar para Lucas, mas abra em Marcos capítulo 6, verso 20, e deixe marcado aí Marcos 6, que a gente talvez volte aí, porque também aí trata da morte de Jesus. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Herodes, o rei Herodes, que era cruel, que mandou prender a João, porque João denunciava o seu adultério. Herodes traiu o seu irmão, tomou a mulher do seu irmão, e João o denunciava por isso. Não tinha lícito possuir a mulher do seu irmão, mas Herodes sabia que João era um homem santo e justo. Em segundo lugar, João é um profeta, e mais do que um profeta. Veja, é alguém que Jesus diz, observe no capítulo 7, a partir do verso 24, Jesus prega um sermão em homenagem a João. Mas o alvo de Jesus não é, no final das contas, falar sobre João, mas é expor a dureza de coração daqueles que ouviram João e estavam ouvindo Jesus, e mostrar que João era um profeta de Deus e falar sobre o reino de Deus. Mas ele prega um sermão elogioso. Olha o que ele diz: que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento, porque João era magro, era esquelético mesmo, ele só comia mel e gafanhotos, né? Tinha uma dieta bem rigorosa, vivia jejuando, na verdade, porque João pregava arrependimento, então a sua própria vida refletia a ideia de quebrantamento. E ele era bem magrinho, e ele falando para as multidões, arrependei-vos, parecia um caniço agitado pelo vento, talvez meio corcunda. Então era mais ou menos isso. Jesus disse: o que vocês saíram? Para vocês é um caniço agitado pelo vento. Mas observe, ele diz: ora, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios do rei. Não, João não era um homem que se vestia de roupas finas, embora ele fosse da classe sacerdotal, e a classe sacerdotal, pelo menos a cúpula era rica, mas ele se vestia de pelos de camelo, e colocava presos por cinto de couro. Ele era um homem simples que confrontava a opulência da sua classe, que era a classe sacerdotal. Ele diz então no verso 26, sim, que saístes a ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que profeta. João era um profeta, mas não era um profeta qualquer. Ele era o profeta
que havia sido anunciado como aquele que haveria de preceder o Messias quando viesse. Jesus diz, ele é mais que profeta, este é aquele de quem está escrito, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. É como o pai falando para o filho, antes da sua encarnação, eu vou enviar um mensageiro que vai preparar o caminho. Ele é voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Então ele é mais do que um profeta, ele é o profeta que vem para anunciar, para preparar a vinda do Messias, a minha vinda. João é um homem justo, João é um homem piedoso, João é mais do que o profeta. João é um homem escolhido pelo Senhor para preparar o caminho do Messias. No próprio capítulo 3 de Lucas, está escrito no verso 1 até o verso 6, que apareceu João lá no deserto da Judeia, e diz que no verso 4 que ele percorreu, no verso 3, toda a circunvizinhança pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito nos livros das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Isso é uma figura para descrever a conversão das pessoas. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. A figura é da pavimentação, da estrada por onde o rei iria passar quando ele chegasse, que deveria ser pavimentada, onde tinha buraco tinha que ser aterrado, onde tinha barranco tinha que ser nivelado, para que o rei passasse. E ele está dizendo, esse é o profeta que prepara a vinda do rei. João era um homem justo e santo. João era mais que um profeta. João era aquele que vinha para preparar o caminho do próprio Deus encarnado que viria. Veja, há mais algumas coisas sobre a vida de João que são importantes. O nome de João foi dado pelo próprio Senhor. No capítulo 1, verso 13 de Lucas, nós já vimos, quando o anjo apareceu a Zacarias, diz, o nome dele será João. E João significa alguma coisa como dádiva de Deus, dádiva graciosa do Senhor. Ele era um presente de Deus. Veja, o nascimento de João foi cercado de milagres. Uma visão, um anjo aparece no santuário para anunciar ao seu pai e dizer que ele seria cheio do Espírito Santo. Essa é outra informação que você deve anotar. João era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre. Capítulo 1, observe no capítulo 1, no verso 15, o anjo diz para Zacarias, seu pai, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Um homem santo, um homem justo, um homem bom, mais do que um profeta, aquele que precederia o Messias, e um homem cheio do Espírito Santo desde o momento de seu estágio de feto, de embrião, ainda no ventre da sua mãe. Muita coisa fora dita. O próprio anjo diz para Zacarias, no verso 13, ou no verso 14, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. O nascimento de João é cercado de milagres. Ele é filho de uma mulher que era estéril e já estava velha, e o seu pai já estava velho, não podiam mais ter filhos, não tinham mais condições biológicas, fisiológicas, e miraculosamente ela engravidou. E quando o anjo aparece a Zacarias, ele fica mudo, e depois ele prorrompe em louvor. Quando João nasce, Deus cumpre a palavra. Veja, o seu caráter justo e santo, e a sua coragem profética suscitavam temor no governador da Galileia, que era o rei Herodes. Aqui, voltando para Marcos capítulo 6, leiamos a partir do verso 17, quando Jesus aparece fazendo milagres, Herodes pensa que Jesus é João, que havia sido ressuscitado, porque Herodes temia João. Veja, Herodes, porém, ouvindo isto, no verso 16, disse a João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe,
Porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, ou seja, João o tempo todo falava para ele, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias, a mulher de Herodes, o odiava João, querendo matá-lo e não podia, porque Herodes temia João. Veja, João suscitava temor em Herodes. A santidade desse homem, a piedade desse homem, a autoridade com que ele falava, o fato dele ser cheio do Espírito gerava temor nesse homem que era o dominador daquela região ali. Veja, é isto que está dizendo. E ele temia, e não só isso, ele escutava de boa mente, ele gostava de ouvir João, ele sentia que tinha algo especial em João. Veja, o seu caráter justo, portanto, e a sua coragem profética suscitavam temor em Herodes, a quem ele confrontava sem medo. Por fim, ainda, terminando esse primeiro ponto, nenhum profeta do Antigo Testamento fora maior do que João. Nenhum profeta. E quem diz isso é o próprio Jesus. Observe os versos 27 e 28 do sermão de Jesus, falando de João, aí mesmo no capítulo 7. Olha o que Jesus diz. E eu vos digo, verso 28, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Até aí, a gente ainda vai falar da segunda parte do versículo. Ele está dizendo que no Velho Testamento é Jesus, irmãos, é Jesus, conhecedor do coração humano, que está falando. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Obviamente, isso exclui o próprio Jesus. Então, veja, este é João. Jesus, em João 5,35, Jesus se refere a João como a lâmpada que ardia e alumiava. Ele disse, ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco com a sua luz. O próprio Evangelho de João, o apóstolo, diz, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E ele tinha tal presença, quando ele pregava, que chegaram a perguntar se ele não era o Cristo, e ele teve que dizer, não sou eu, não sou eu. E ele teve a honra de batizar o Deus encarnado, ele diz, eu não sou digno, eu é que preciso. Não, calma, João, é você mesmo agraciado. Esse é João. Irmãos, por que nós estamos descrevendo o caráter de João? Isso nos leva ao seguinte pensamento. Se tem alguém aqui no Novo Testamento, em cuja vida Deus devia, vou colocar aqui entre aspas o devia, intervir, esse alguém era João. Se tivesse um homem que pudesse dizer, esse é digno, lembra do que falaram os judeus sobre o centurião? Ele é digno de que tu faças isso. O centurião discordou, obviamente, disse, eu não sou digno. Mas se tinha um homem que se poderia dizer, esse é digno de que Deus mude a história dele, esse alguém era João. Agora, tendo falado do caráter de João, em segundo lugar eu quero falar sobre as expectativas de João. Isso quer dizer, o que João esperava. As expectativas de João, expectativa é aquela atitude de espera, aquilo que eu espero. O que João esperava? Bem, primeiro, ele esperava a vinda do Messias e o estabelecimento do reino de Deus. A vinda do Messias e o estabelecimento do reino de Deus. E João esperava que quando o Messias viesse e o reino de Deus fosse estabelecido, isso poria fim à era de pecado e injustiça e inauguraria uma nova era de julgamento e salvação. Então, quando o Messias viesse e ele estabelecesse o reino, Deus havia revelado que o Messias viria, estabeleceria o reino, estabelecimento do reino,
e Deus poria fim à antiga era de pecado e injustiça, e Deus inauguraria uma nova era de julgamento e salvação. Isso está claro na sua pregação, particularmente em Mateus, passagem paralela, que descreve o chamado ou a pregação de João, Mateus capítulo 3, abra lá, em Lucas 3 também, mas eu quero pegar a versão de Mateus. Mateus capítulo 3, Jesus, ou João, dando testemunho de Cristo, verso 11, verso 1 e 2, na verdade, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus chegou, é o que ele está dizendo. O reino do céu está presente, está próximo o reino dos céus, dizendo que ele é aquele, a voz que clama no deserto. E as pessoas saíam para ser batizadas. E ele diz no verso 10, falando para os fariseus, ele diz: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. O rei chegou, o reino chegou, e aqueles que não se arrependerem vão ser cortados, vão ser lançados no fogo. Ele diz ainda no verso 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Veja, o batismo com o Espírito Santo e com fogo não é o mesmo tipo de batismo. O batismo com fogo é batismo de juízo. O batismo com o Espírito Santo é o batismo sobre aqueles que creem. E o batismo com fogo é sobre aqueles que não creem. Tanto que ele explica, a sua pá ele a tem na mão, limpará completamente a sua eira. Ele está aqui descrevendo a figura do padejador, do agricultor que colocava o trigo em cima da eira, que é o telhado da casa, a laje, e ali ele aproveitava o vento, a brisa de certos momentos certos momentos do ano, em que ele batia a palha para soltar o trigo da palha, e depois ele jogava a pá para cima, porque a palha era levada pelo vento e o trigo caía. Então é isso que ele está dizendo, ele está pegando as pessoas como ele está batendo e levantando o trigo, jogando o trigo para cima, e diz que ele recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ele usa de novo a figura do fogo. Se você olhar, Mateus e Lucas mencionam batismo com o Espírito Santo e com fogo, e tem esse complemento de queimar a palha em fogo inextinguível. E Marcos e João citam apenas batismo com o Espírito Santo e não tem esse complemento. E Jesus, em Atos 1, quando fala somente aos discípulos, ele diz: vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não menciona fogo. Portanto, João, ele esperava salvação, mas ele esperava juízo, só que ele esperava tudo num só momento. Já preciso adiantar que Deus não havia dito para ele que faria isso em duas etapas. Deus havia dito: olha, está vindo aquele que vai trazer salvação, mas vai trazer juízo. Vai trazer novo céu e nova terra, mas vai trazer também fogo eterno. Então ele esperava a vinda do Messias, e ele esperava o estabelecimento do reino de Deus, e que isso poria fim à antiga era de pecado e injustiça, inaugurando uma nova era de julgamento e salvação. Em segundo lugar, falando ainda das expectativas de João, ele esperava que o Messias restabelecesse a soberania de Israel. Essa é a segunda coisa que João esperava. Ele era um crente da velha aliança. Então, ele esperava que o Messias, que ele sabia ser Jesus, restabeleceria a soberania de Israel. Israel era uma nação vassala, uma nação de baixo, dominada por Roma. E ele esperava que o Messias, obviamente, ele livrasse o povo de Israel do poder de Roma, e livrasse o povo de Deus para sempre dos seus inimigos, pois Deus havia prometido isso nas profecias, que ele livraria o seu povo dos seus inimigos. Se Roma era um inimigo, Israel seria liberto. Então ele esperava que o Messias, que ele sabia ser Jesus, restabelecesse a soberania de Israel e livrasse o povo de Deus dos seus inimigos. Em terceiro lugar, João esperava ver
obviamente, da parte de Jesus, obras de julgamento. O que são obras de julgamento? Lembra, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. O que é a obra de julgamento? Ele esperava que Jesus destruísse os ímpios. Isso é obra de julgamento. Que Jesus viesse trazendo fogo, e Jesus diz isso mais à frente em Lucas: eu vim trazer para colocar fogo sobre a terra. E bem quisera que já estivesse a arder, mas eu tenho um batismo com que serei batizado, que era a morte de Jesus. Eu tenho que morrer primeiro. Eu não vim nesse primeiro momento para julgar o mundo, mas um dia Jesus virá julgar o mundo. Mas Deus não revelou para João que isso seria em 2 etapas. Então ele esperava que Jesus, naquele momento em que estava vindo, ele iria efetuar obras de julgamento, ele iria trazer destruição contra os inimigos. Aliás, se você olhar a pregação de João, todas as vezes que as palavras dele são colocadas em discurso direto, você pode ver que a tônica de João é a de juízo. Ele diz: serpentes, raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Olha, já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. A sua pá ele a tem na mão, limpará completamente sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará palha e fogo inextinguível. Arrependei-vos. A tônica de João era de juízo. Então ele esperava de Jesus obras notáveis de julgamento. E por fim, João esperava, ainda falando das expectativas de João, ao que parece, ele aguardava, e aqui é segundo eu penso, a própria libertação da prisão, por parte de Jesus. Porque isto confirmaria a sua pregação. Se o Messias vai fazer tudo isso, é óbvio que eu não vou ficar preso. É essa a conclusão que qualquer pessoa chegaria. Deus não havia revelado isso para ele, mas Deus havia revelado o que o Messias ia fazer. Afinal, sua libertação, mesmo não prometida explicitamente pelo Senhor, era uma expectativa lógica e razoável. Então, a vinda do Messias, o estabelecimento do reino de Deus, o fim da antiga era de pecado, o início de uma nova era de julgamento, o Messias restabelecendo a soberania de Israel, obras notáveis de julgamento por parte do Messias e a sua própria libertação eram as expectativas de João. Aí então nós chegamos, em terceiro lugar, ao drama de João. Como é que chega, como é que ele começa a viver uma crise? Essa é uma crise de fé. Irmãos, os melhores crentes passam por crises de fé. Os melhores crentes passam por momentos de dúvida, principalmente quando as coisas não parecem fazer sentido. Em que consiste o drama de João? Primeiro, ao contrário do que esperava, João não vê e não ouve sobre nenhuma obra de julgamento feita por Jesus. É por isso que ele fica em dúvida. Ninguém chega para ele dizendo: olha, Jesus já está tocando fogo. Jesus já está começando. Não, ele só ouve falar de cura. Ele só ouve falar de libertação. Olha, Jesus curou o escravo de um centurião gentil, do inimigo romano. Olha, Jesus ressuscitou o filho de uma viúva. João, espera aí, e cadê o fogo? Cadê o juízo? Cadê a vingança contra os inimigos? É isto que gera a crise em João. Ele não ouve sobre nenhuma obra notável de julgamento. Não ouve sobre destruição dos inimigos pelo Senhor, nada de batismo de fogo. Ele só ouve falar de obras de misericórdia. Para nós é tão óbvio, mas não era para João. Ele é um crente da velha aliança. Ele é um profeta da velha aliança. Que isso? O Messias só está curando, só está... Cadê o trovão? Não está fazendo isso. Segundo lugar, como se não bastasse, ele está preso. Quando Jesus começa o ministério, João é preso. E ele está a um passo da execução. Em Marcos 6, 17, novamente, voltando aí para a passagem paralela de Marcos 6, no verso 17,
Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Ele está manietado, está de mãos amarradas dentro de um cárcere, de uma prisão, né? Ele está numa prisão e Jesus não o liberta. Irmãos, ninguém pode dizer que João não era um homem de fé. Pelo contrário, o dilema de João, a perplexidade de João, a crise de João, provinha exatamente daquilo em que ele havia aprendido a crer, acerca da obra e da era messiânica. A dúvida de João não era uma dúvida de incredulidade, era uma dúvida da fé. Espera aí, o Senhor me revelou, eu vivi para isso. Eu fiquei isolado no deserto da Judéia, não comia nem bebia. Eu preguei arrependimento. Espera aí, Senhor, tem alguma coisa errada? A sua dúvida vinha exatamente daquilo que ele havia aprendido a crer. Não parece fazer sentido. Você já viveu uma situação assim? Parece que você está vivendo numa crise, uma situação, você lê a Escritura, tem um entendimento do que você acha que Deus vai fazer, e aquilo não parece fazer sentido. Espera aí, Deus, não parece fazer sentido, isso tudo não tem sentido, isso tudo é uma loucura, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. E o problema, o drama de João, era um drama de natureza teológica. Veja, o drama de João é diferente de muitos dos nossos dramas. Nossos dramas, muitas vezes, são frutos apenas de nossos sentimentos, de nossos afetos. Quando nosso sentimento é contrariado, a gente sabe até o que a palavra de Deus diz. Mas João tinha um drama de natureza teológica. Qual é o drama de natureza teológica? O Messias não está realizando o batismo de fogo, ele não está batizando com fogo, ele não está trazendo julgamento. Isso é teológico. Deus havia revelado para ele, o Messias virá julgar os inimigos, vingar o Senhor dos seus inimigos. É um problema teológico. Mas é também um drama ministerial. Então, drama teológico, Messias não está batizando com fogo. Messias não está trazendo juízo. Só obras de misericórdia. Segundo, era um problema ministerial. A palavra que ele havia pregado não parecia estar se cumprindo. O seu ministério não estava parecendo render frutos. Não estava se cumprindo. Veja, tudo parecia bem, porque as pessoas estavam se arrependendo. Pronto, agora é só o Messias vir. Cadê o Messias? Não está trazendo aquilo que eu estava esperando. A pregação do fogo não está se cumprindo. O que eu vou fazer? É um problema ministerial. E é um drama, em terceiro lugar, pessoal. A sua liberdade havia sido tirada. A sua vida está em jogo. A sua cabeça está a um passo da guilhotina, da espada. Ele estava numa daquelas fases da vida, meus irmãos, e do ministério que talvez alguns de nós já temos passado, ou pelo qual nós vamos passar. Sabe, aquela espécie de encruzilhada em que você não vê nada adiante. A palavra de Deus não parece fazer sentido. Nada parece se encaixar. As orações que você tinha feito ao Senhor e que parece para as quais parecia haver uma promessa de Deus, não estão se cumprindo. Talvez aquela cura que você espera, ou talvez aquele filho cuja conversão você aguarda, ou alguma situação semelhante, uma espécie de encruzilhada em que não se vê nada adiante, e a palavra de Deus parece não fazer sentido. Meus irmãos, eu posso imaginar o drama de João. Não é um drama qualquer, ele está preso. Então nós temos em quarto lugar a reação de João. Como é que ele reage? Bom, ele não se revolta, mas ele é sincero na sua dúvida. Então, o que ele faz? João envia uma pequena comitiva até Jesus. É isso que ele faz. Uma comitiva dos seus discípulos. João tinha discípulos. E ele envia essa pequena comitiva de discípulos a Jesus para perguntar: Senhor, Tu és mesmo o agente do juízo de Deus?
Tu és mesmo aquele que estava para vir, aquele do qual eu sou o precursor, ou haveremos de esperar outro? É uma pergunta sincera de João, e é respeitosa também. É o Senhor mesmo? Eu respeito o que o Senhor falar, porque eu estou vendo que o Senhor é de Deus, mas será que eu não me enganei? E queridos, diante disso, essa questão da reação de João é o ponto mais rápido. É somente isso, ele envia e ele fica na expectativa. Agora imagine o coração de João esperando a resposta. Como que não devia estar aquilo para o que ele viveu? Ele largou mão de tudo por aquela missão, aquilo era tudo para ele. E era um ministério dado por Deus. Imagine como estava o coração de João esperando a resposta. E em quinto e último lugar, nós temos a resposta de Jesus. E meus amados, a resposta de Jesus, num primeiro momento, parece piorar as coisas. Você já teve essa sensação? Você pede que uma coisa melhore e Deus piora. Né? Vem uma coisa atrás da outra. Por que piora? Porque Jesus não responde imediatamente. Observe o que Jesus faz quando ele ouve a pergunta de João através de seus discípulos. No verso 21, naquela mesma hora, os homens chegam, verso 20, dizem textualmente o que João enviou para perguntar: tu és aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Uma multidão apertando Jesus, cegos, coxos, endemoniados, gente com toda sorte de enfermidade. O que Jesus faz? Jesus ouve a pergunta e Jesus se vira para a multidão. E continua a fazer aquilo que gerou o drama de João. Obras de misericórdia. E não diz nada. Veja, aqui diz que naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos, de espíritos malignos. Deu vista a muitos cegos, além de muitos tipos de doenças. Muitas pessoas com vários tipos de doenças. Você acha que isso levou quanto tempo, meu querido? Você acha que Jesus fala assim, puf, igual os falsos apóstolos de hoje? Fica curado e jogou o paletó. Não. Jesus toca num, toca no outro, fala com o outro. Aquilo durou no mínimo o dia inteiro. Eu não sei quanto tempo de Jesus até de onde João estava preso até Jesus. A viagem de ida e de volta. Mas acrescentando-se isso, pense, Jesus curou muita gente. Jesus não falou nada. Essa é a resposta de Jesus muitas vezes para nós. Ele não faz nada do que nós estamos esperando. Ele não responde na hora que estamos esperando. Ele não dá a resposta que nós esperamos receber. Isto acontece, queridos, com as melhores pessoas. Aconteceu com João. Nenhum de nós é melhor do que João, segundo Jesus. Talvez num ponto somos melhores. Já vamos saber. Mas Jesus não responde imediatamente. Ele apenas prossegue no seu ministério de cura e libertação, deixando João acorrentado naquela prisão à espera de uma resposta. Por que o Senhor faz isto? Bem, antes de tudo, Jesus está seguindo literalmente o padrão da revelação divina. Jesus está aqui, querido, se revelando a João, mas ele está seguindo um padrão. E eu preciso falar um pouco rapidamente do padrão da revelação divina. Primeiro, a revelação de Deus na Escritura é uma revelação histórica. Isto quer dizer que Deus se revela através de fatos, de eventos. Deus se revela através dos seus atos. A revelação de Deus está encravada na história. O processo da revelação, não somente ele caminha com a história, mas se torna encarnado na história, ou seja, os próprios fatos da história têm uma significação reveladora. Então,
Para nós entendermos, Deus agiu redentivamente na história, e os seus atos revelam o seu caráter. Mas além disso, Deus fala explicando os seus atos. Veja, como é que Deus se revela? Deus se revela pelos seus atos e Deus se revela pelas suas palavras. E como Deus se revela pelos seus atos? Ele vai agindo ao longo da história, redentivamente. E como ele se revela pelas suas palavras? Primeiro, ele anuncia o ato redentor. Ele realiza o ato redentor cumprindo sua palavra e depois ele explica o ato redentor. Deus encarnado está fazendo isso. Ele está agindo, ele está curando, mas ele vai explicar os seus atos. Ele já havia anunciado, nós vamos já ver. Deus já havia anunciado o que faria quando viesse à terra encarnado. Quando seu filho viesse, ele já havia dito. E Jesus age cumprindo o que Deus havia dito. A revelação é histórica. Você tem a palavra preditiva, o evento cumpridor e depois a palavra interpretativa. Então, meus irmãos, voltando aqui desse longo parênteses, após o que provavelmente foi um longo dia de trabalho, Jesus agora volta-se para eles. Veja, verso 22. Então, depois de um longo dia de milagres, sinais, curas, libertações, Jesus responde à comitiva: narrem o que vocês viram. Agora ele está respondendo verbalmente. Ide e dizei a João o que vedes e ouvis. Digam a João o que vocês ouviram aqui, o que vocês viram aqui. O que eles viram? Fatos. Fatos que o Antigo Testamento havia apontado como sinais da vinda do reino e do Messias. E ele adverte que aquele que visse esses sinais deveria discernir e penetrar a realidade da sua missão messiânica. Não compreender esses sinais era tropeçar nele. E o que Jesus está citando? Ele está citando Isaías 35. Ele está cumprindo o que está em Isaías 35. Abra lá, por favor. Isaías capítulo 35. Ele diz, verso 4 até o 6. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem. A retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. E quando ele vier, o que vai acontecer? Veja, então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Só passagem messiânica. Jesus estava se revelando pelos seus atos. E agora ele explica os seus atos. E um certo estudioso nos diz que citações muitas vezes recordam mais do que aquilo que é dito explicitamente. Na época dos escritores bíblicos, os ouvintes conheciam as escrituras pela leitura regular de trechos dos quais eles se lembravam, apenas com as palavras-chave ou palavras de efeito. Então, você citando um trecho da palavra, a gente sabe aqui, mas a gente tem a memória mais curtinha, né? Se eu começar aqui, os irmãos terminam, né? Porque Deus amou o mundo, todo mundo vai falar até o fim, né? Porque basta eu dizer isso, porque Deus amou o mundo, você vai falar. O judeu, ele lembrava de passagens inteiras. Sabe o que isso significa? Que quando Jesus cita, Jesus está citando Isaías. Só que ele está dizendo, digam para ele o que você viu, o que vocês viram. E o que vocês viram? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Leia toda a passagem. Este é o ponto. João lembraria toda a passagem. Olha o que Jesus está falando para João. Capítulo 35 de Isaías. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como narciso.
florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Olha o que Jesus está falando para João. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, entre eles João, sede fortes. É isso que vem na mente de João, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, ela vem, não agora, mas ela vem, a retribuição vem. Mas eis o vosso Deus, e o sinal é, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados. Está se cumprindo, João. É isso que sabiamente o Senhor diz. É por isso que ele vira, veja, ele vira para os seus, a multidão que o ouve, e cheio de alegria no seu coração. Veja, Jesus prega esse sermão com entusiasmo. O que vocês saíram a ver no deserto? Ele está feliz com o seu servo. Ele está alegre porque o seu servo está glorificando o seu nome. E ele diz, o que vocês saíram a ver no deserto, para vocês é um caniço agitado pelo vento, mas eu digo para vocês, ele é mais do que um profeta. Ele é aquele de quem está escrito, eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, citando Malaquias 3:1. E eu digo para vocês que entre os nascidos de mulher, João é o maior, mas o menor no reino dos céus, observe o restante do versículo 28, é maior do que ele. Por quê? Porque aquele que entrou no reino e testemunhou a inauguração do reino tem uma compreensão melhor do que João acerca da salvação. Tem uma ministração superior da graça, nós temos toda a revelação, nós conseguimos ver mais do que viu João. Ele está dizendo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Isso nos leva a uma outra característica da revelação de Deus, ela é progressiva. O caráter progressivo da revelação de Deus vem da sua natureza histórica. A revelação ela não vem num só ato completo, de uma vez, no progresso da revelação. João tem a visão dos profetas da velha aliança. Deus disse para ele Deus disse para os profetas da antiga aliança o que o Messias faria, mas não disse que seria em duas vindas. E João tinha essa visão. Veja, 2 capítulos adiante, observe aí, no capítulo 8. A morte de João, ela acontece, e ela é precedida do envio dos apóstolos. Observe aí, ainda no capítulo 8, João morre. João, ele morre por causa do testemunho, do seu testemunho. Herodes, no capítulo 9, ora, o tetrarca Herodes, capítulo 9, verso 7, soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos. Outro, Elias. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, esse a respeito do qual tem ouvido tais coisas e se esforçado por vê-los? João, por vê-lo. Herodes mesmo reconhece, eu mandei decapitar a João. Veja, logo depois da morte de João, que é só mencionada em Lucas 8, você tem o envio dos apóstolos. O Senhor Jesus envia, no capítulo 9, os apóstolos. Sabe o que isso significa? Que aqui você tem a transição entre a velha aliança e a nova aliança, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Em termos de revelação, João é o último profeta da velha aliança, enquanto os apóstolos são os mensageiros autorizados da nova aliança. Os dois ministérios estão ligados, são sequenciais no progresso da revelação, o que é claramente dito por Jesus nos evangelhos. Em Lucas 16, verso 16, observe que Jesus vai dizer, em Lucas capítulo 16, verso 16, veja o que ele diz. Os profetas, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. A lei e os profetas vigoraram até João.
João é o último dos profetas da velha aliança. As profecias da velha aliança falavam do reino, mas para um futuro distante. No tempo de João Batista houve uma mudança notável, o reino estava sendo proclamado, embora ainda não tivesse sido estabelecido. João estava nesse limiar, nesse limite entre o Velho e o Novo Testamento. Ele vem antes do Messias, ele anuncia que o reino já está presente, ele convoca ao arrependimento, a fim de que pudessem tomar parte. Mas Jesus diz: João não tem a compreensão total, o menor no reino dos céus é maior que João. Por quê? Porque enquanto João representava o clímax da lei e dos profetas, Jesus é o cumprimento, é a plenitude daquilo que a palavra de Deus havia prometido. E com a obra redentora de Cristo completada, aquele que desfrutasse das bênçãos da nova aliança experimentaria uma ministração superior da graça. Mas João morre naquela prisão, e a palavra de Deus o consola. Vão dizer a João: espera, seja forte, a vingança vem, mas não é agora, tão somente espera. Queridos, eu quero então concluir com algumas aplicações. Eu quero trazer em forma de princípios. O tema da nossa mensagem é quando Deus não intervém. Então, o primeiro princípio que eu queria trazer aqui, que nós aprendemos com o drama de João, é este: quando Deus não intervém, não significa que Ele não se importa. Quando Deus não intervém, não significa que Ele não se importa. Jesus realmente se importava com João, alguém tem dúvida? Ele se importa com todos os seus servos, com todos os seus discípulos. Ele se angustia com a angústia dos seus servos. Já no Velho Testamento, ao descrever a empatia divina para com as dores do seu povo, Isaías testemunha no seu livro, capítulo 63, verso 9, Isaías diz: em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor, pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. E nós conhecemos a escritura do Novo Testamento que diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, lá em Hebreus 4,15. E ainda, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados, em Hebreus 2,18. Portanto, Jesus se importava ele mesmo, com vibração, com alegria, diz: eu vos digo que ele é maior do que os profetas, ele é a lâmpada que ardia e alumiava, ele é a voz do que clama no deserto. Ele é mais que um profeta. Jesus se importava com João, e Jesus se importa conosco. Quando Deus não intervém em nossas adversidades, queridos, não significa que Ele não se importa, não significa que Ele não está sentindo, não significa que a nossa angústia não traga angústia para o nosso sumo sacerdote. Quando Deus não intervém, não significa que Ele não se importa. Deus se importa com você, meu irmão, minha irmã. Ele se importa no seu problema, mesmo quando Ele não muda as suas circunstâncias. Entenda, Ele se importa. Em segundo lugar, quando Deus não intervém, nós aprendemos com o drama de João, que quando Deus não intervém, não significa que Ele está em silêncio. Quando Deus não intervém, não significa que Ele está em silêncio. Podemos até utilizar o termo silêncio de Deus como expressão dos nossos sentimentos. Mas verdadeiramente, Deus nunca está em silêncio. Nunca. Deus fala o tempo todo. A palavra de Deus diz que Deus fala pela sua criação, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se ouve a sua voz, e até os confins do mundo, a sua palavra. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Deus fala aos homens através da criação, Deus fala pela sua palavra, Deus fala no Evangelho.
Deus fala o tempo todo. Ele fala, mesmo que muitas vezes os nossos ouvidos sejam impedidos de ouvi-lo. Lembre-se, Deus se revela pelos seus atos e pelas suas palavras. Observe que antes que João pudesse ouvir, Cristo estava falando por meio dos seus atos miraculosos, enquanto os discípulos de João, como mensageiros atentos, testemunhavam dos sinais apontados pelo profeta Isaías. Depois Jesus explicou aquilo que acabara de fazer. Jesus não estava em silêncio, Jesus estava se revelando por meio dos seus atos. Isto aponta para a natureza divina de Jesus, porque Jesus é Deus e Ele se revela como Deus nos seus atos e nas suas palavras. Deus nunca está em silêncio, nossos ouvidos é que se fecham quando nós estamos em provação, porque nós queremos ouvir o nosso coração, nós confundimos os desejos do nosso coração com as promessas de Deus, as expectativas do nosso coração com aquilo que Deus prometeu, mas Deus nunca está em silêncio. Em terceiro lugar, quando Deus não intervém, não significa que Ele está inativo. Quando Deus não intervém, não significa que Ele não se importa. Quando Deus não intervém, não significa que Ele está em silêncio. Quando Deus não intervém, não significa que Ele está inativo. Deus sempre está agindo. Jesus, falando aos que o interpelavam, disse certa vez: meu pai trabalha até agora, lá em João, se não me engano, capítulo 5, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus está agindo, Deus continua agindo no mundo, Deus está agindo na nossa nação, Deus está agindo em todas as nações, e Ele está agindo em favor do seu povo. No momento da crise, Deus sempre está agindo, mesmo que não enxerguemos isto. João estava no cárcere, João não podia ver, mas Jesus estava agindo, estava curando, estava produzindo os sinais do reino, para depois os seus discípulos poderem relatar a João. Jesus estava ativo. Eu imagino, meus queridos, os discípulos de João voltando ao seu mestre encarcerado e relatando o que viram. Eles chegam na prisão, estou só imaginando, mas eu acho que o que eu vou imaginar é, como nós chamamos, verossímil. Tem semelhança do verdadeiro. Imagine, tentemos usar a imaginação. Eles chegam, João está lá no cárcere amarrado, eles podem visitá-lo. E então, o que ele respondeu? Teria perguntado ansioso João. Ele nos disse que nós relatássemos o que nós vimos e ouvimos. E o que vocês viram? A réplica de João, os batimentos do coração em suspenso. O que vocês viram? Eles respondem: por onde ele passa, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. Foi o que vimos e ouvimos lá. João conhecia as Escrituras, como um bom ouvinte de cultura oral, como já falamos, que transmitia a revelação bíblica de pai para filho. Aquelas palavras foram um gatilho a disparar em sua memória, e duas passagens vêm à mente. A primeira é essa, dizer aos alentados de coração: sede fortes, não temais, o vosso Deus vem, Ele vem, a vingança vem, e quando isto acontecer, é o que está acontecendo. E a outra passagem, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram. João, eu estou aqui, sou eu, João, e eu estou agindo em seu favor, eu vou te salvar, eu vou morrer por você, eu vou vindicar a sua palavra, e um dia eu virei. Seja forte. Essa é a palavra de João. Deus nunca está inativo. Crente, Deus nunca está inativo. Ele sempre está agindo e sempre em seu favor. Nunca contra você, até quando disciplina você. Eu estou falando para os crentes, para aqueles que estão em Cristo. Se você não é crente, você precisa se converter a Cristo, mas é para aqueles que estão em Cristo. Em quarto lugar,
Isso traz outra implicação para nós, uma implicação para nós. Quando as nossas expectativas em relação a Deus são frustradas, a questão não é o que há de errado com Deus, mas o que há de errado com nossas expectativas. Vou repetir, quando nossas expectativas em relação a Deus são frustradas, a questão não é o que há de errado com Deus, não tem nada errado com Deus, é o que há de errado com as nossas expectativas. Já falamos que a compreensão de João acerca da obra messiânica tinha um caráter típico da profecia do Velho Testamento. Os profetas do Velho Testamento viam a visitação divina de salvação e juízo, que eles chamavam de o dia do Senhor, como pertencentes a um só evento. O evento que a gente chama escatológico, Deus havia revelado, a João queria fazer, mas não exatamente quando, nem como. Então era a compreensão de João acerca do quando e do como de Deus, que estava equivocada, que estava incompleta. Então isso traz, agora em resumo nesse quarto ponto, quando Deus não intervém, devemos rever as nossas expectativas. Não adianta nós tentarmos encaixar Deus na nossa agenda, queridos. Deus muitas vezes frustra as nossas expectativas, porque às vezes elas procedem de uma visão errada dele, ele precisa corrigir a nossa visão errada de quem ele é. Então, quando Deus não intervém, devemos rever nossas expectativas. E por último, meus irmãos, bem-aventurados, agora usando as próprias palavras de Jesus, ele diz, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Verso 23. Esse é o último ponto. Bem-aventurados aqueles que não tropeçam em Jesus quando Deus não intervém. Bem-aventurados aqueles que não tropeçam em Jesus quando Deus não intervém em suas tribulações. Muita gente tropeça em Jesus. Não quero mais servir, eu não quero mais ser crente. Depois que eu me converti, parece que as coisas pioraram, eu vou dar um tempo. Bem-aventurado aquele que não tropeça em Jesus. Bem-aventurados aqueles que conseguem atravessar as mais terríveis crises da sua vida, sem perder a sua fé no único que realmente se importa com a sua tribulação e que, embora aparentemente passivo, na verdade está operando para levar o seu povo através da tribulação a um alvo de glória. E esse Cristo ressurreto, assentado à destra do Pai, diz ao seu povo, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome eu gravarei sobre ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando Deus não intervém, devemos tomar o cuidado para não tropeçarmos em Cristo. Tu és bem-vindo aqui.